No dia do funeral do meu marido, o chefe dele me ligou. A senhora precisa ver isso. E meu chão sumiu. Ele me ligou. Não para dar condolências. Ele disse apenas: a senhora precisa ver isso antes que outras pessoas vejam. Fui direto do cemitério para o escritório. Ainda de preto, ainda em choque. E foi ali que descobri. Meu marido tinha outra esposa. Legalmente casado com 2 mulheres ao mesmo tempo. Comigo há 30 anos. E com ela há 5. Quando a secretária mostrou a certidão de casamento dela no sistema da empresa, meu mundo desabou. Porque se ele tinha outra esposa legal, eu não ia nem poder pegar o seguro de vida dele. 300 mil reais que eu contava para sobreviver. Perdidos. Porque tinha outra mulher com os mesmos direitos que eu. E o pior, todo mundo no escritório já sabia. Menos eu. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Ele me viu e o rosto dele ficou pálido. Segurou meu braço com força. Venha comigo. Rápido. Não me cumprimentou. Não deu pêsames. Só me puxou para dentro, para uma sala nos fundos, longe de todo mundo. Fechou a porta. Trancou por dentro. O barulho da chave girando foi alto demais no silêncio. A senhora precisa ver isso agora, ele disse. A voz estava estranha, nervosa, trêmula, como se estivesse com medo. Sentei numa cadeira fria de plástico. O ar-condicionado estava gelado. Senti um arrepio subir pela coluna. Ele abriu o computador dele. As mãos tremiam. Digitou a senha errado 2 vezes. Na terceira tentativa acertou. Virou a tela para mim. A secretária estava atualizando o sistema de benefícios para processar o seguro de vida dele, 300 mil reais, e encontrou isso. Na tela, um formulário preenchido. Nome do meu marido em letras grandes, Roberto Almeida. E embaixo, beneficiária. Vanessa Cristina Almeida. Esposa. Esposa. Olhei para ele sem entender. Meu cérebro não processava. Deve ser erro do sistema, eu disse. Eu sou a esposa. Alguém digitou errado. Ele balançou a cabeça devagar. Clicou em outro arquivo. O computador demorou para abrir. Aqueles segundos pareceram horas. E então apareceu uma certidão de casamento. Digital, oficial, com selo, com tudo. Data: 23 de junho, 5 anos atrás. Igreja São Francisco. Cartório do 2º Distrito, Zona Norte da cidade. Testemunhas: Maria Aparecida Costa, José Fernando Santos. Noivos: Roberto Almeida e Vanessa Cristina Almeida. Meu marido. E ela. Senti o ar faltar. Minhas mãos ficaram dormentes. Uma tontura forte. Segurei na mesa para não cair da cadeira. Não é possível, murmurei. A voz saiu engasgada. Ele não. A gente nunca se separou, nunca se divorciou. Como ele ia se casar de novo? Exatamente, o chefe disse. Ele se inclinou para a frente. Olhou direto nos meus olhos. Porque a senhora ainda estava casada com ele. Oficialmente. Legalmente. Ele se casou com ela sem se divorciar da senhora primeiro. Isso é crime. A palavra ecoou na minha cabeça. Crime. Bigamia. 2 esposas, ao mesmo tempo. 30 anos comigo. 5 com ela. Legalmente casado com 2 mulheres. Tem mais. Ele continuou. Respirou fundo como se estivesse se preparando para dar outra notícia ruim. A seguradora já foi notificada, automaticamente, pelo sistema. Quando apareceram 2 esposas cadastradas, o sistema bloqueou. Eles não vão pagar o seguro, não com 2 beneficiárias. Vão esperar decisão judicial sobre quem tem direito, quem é a esposa legal. E isso pode levar anos. 300 mil reais. O seguro que eu contava, que ia usar para pagar as contas dos próximos meses, para organizar minha vida, para sobreviver. Perdido, bloqueado, porque tinha outra esposa que nem sabia que existia. Senti náusea subir, vontade de vomitar. Segurei, respirei fundo pelo nariz. Quem é ela? Perguntei. Minha voz saiu rouca, ralada. Quem é essa Vanessa? Ele hesitou, olhou para a tela, olhou para mim. Depois virou o computador de novo, clicou em várias pastas, fotos, eventos da empresa, festas de fim de ano, confraternizações.
formaturas de funcionários, e lá estava ela, em todas, jovem, muito jovem. Cabelo loiro liso caindo nos ombros, pele bronzeada, vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem perfeita, ao lado dele, do meu marido, sorrindo, abraçados, de mãos dadas, brindando com taças de champanhe. Ela vinha nos eventos, ele disse baixo, quase sussurrando. Há uns 3 anos, talvez 4, ele dizia que era uma amiga, uma conhecida. Ninguém questionou, ninguém achou estranho. 3 anos, 4 anos. Ele trazia ela para os eventos, na frente de todo mundo, de todos os colegas, e dizia que era amiga. E todo mundo acreditou, ou fingiu acreditar. Senti raiva, raiva profunda, queimando por dentro. Todo mundo sabia, eu disse, menos eu. Todos viram, e ninguém me contou. Ninguém achou que eu devia saber. Ele abaixou os olhos, constrangido, culpado. A senhora vai precisar de um advogado, ele disse, porque tem mais coisas, coisas que descobrimos hoje de manhã, quando fomos fazer o levantamento para fechar as contas dele. Coisas sobre dinheiro, sobre a empresa. Que dinheiro? Perguntei, mas já estava com medo da resposta. Ele suspirou fundo, levantou, foi até a porta, olhou pelo vidro fosco para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Voltou, sentou mais perto de mim. Ele estava desviando da empresa, disse em voz baixa. Há anos, muitos anos, valores grandes, muito grandes. E agora a diretoria quer saber para onde foi esse dinheiro, como foi usado, e se a senhora sabia de alguma coisa. Desviando, roubando. Meu marido era ladrão, além de bígamo, além de mentiroso, além de traidor, ladrão. Eu não sabia de nada, respondi. E era verdade. Mas minha voz não saiu firme. Saiu trêmula, assustada, porque sabia que ninguém ia acreditar. Como a esposa não sabe? Como não percebe? Vão achar que sou cúmplice. Ou burra, ou as duas coisas. Então a senhora vai precisar provar isso, ele disse, e havia pena na voz dele. Pena de verdade, porque o valor é grande, muito grande, e eles vão querer recuperar de alguém, do espólio, dos herdeiros, de quem tiver. Quanto? Perguntei. Quanto ele desviou? Ele olhou para o papel na mesa. Engoliu seco. Até agora encontramos 2.400.000 reais, mas a auditoria ainda está em andamento. Pode ser mais. 2.400.000, quase 2,5 milhões. Senti tudo girar. A sala, as paredes, o teto, tudo rodando. A senhora está bem? Ele perguntou. Quer água? Balancei a cabeça. Não queria água. Queria acordar. Queria que isso fosse pesadelo. Mas não era. Saí dali cambaleando. Pernas bambas. Visão embaçada. Atravessei o escritório. Pessoas me olhando, sussurrando. Todos sabiam. Já sabiam. E estavam me julgando. Entrei no carro. Fechei a porta. Segurei o volante com força. Respirei. Respirei de novo. Tentei processar tudo o que acabei de ouvir. Meu marido estava morto há 3 dias. Enterrado há 2 horas. E eu acabei de descobrir que ele tinha outra esposa. Legalmente casado. 5 anos de casamento secreto. Que roubava da empresa milhões. Há anos. Que me deixou sem o seguro de vida. Porque tinha outra beneficiária. Que todo mundo no escritório sabia. Via ele com ela. E ninguém me contou. Ninguém achou que eu merecia saber. E agora iam me processar. Por dinheiro que nem sabia que existia. Por crimes que não cometi. Por uma vida dupla que ele construiu nas minhas costas. Eu era viúva há 3 dias. E já estava destruída. Quanto tempo isso leva? Perguntei. Depende. Se houver contestação, pode levar de 2 a 5 anos. 5 anos. Sem dinheiro, sem seguro. Porque ele casou com outra. Desliguei. Sentei na mesa da cozinha. Olhei ao redor. A casa que dividimos por 30 anos. A casa que achava que era nossa. Que agora descobria que ele dividia com outra. Peguei o celular. Procurei o nome dela nas redes sociais. Vanessa Cristina Almeida. Encontrei. Instagram aberto. Público. E quase vomitei. Fotos dela. Deles. Viagens. Restaurantes caros. Hotéis 5 estrelas. Dubai. Paris. Cancún. Lugares que ele dizia que não tínhamos dinheiro para ir. Com meu amor,
dizia uma legenda. Foto deles de mãos dadas na Torre Eiffel. Há 3 anos. 3 anos atrás, eu tinha pedido para irmos para a praia. Ele disse que estava apertado, que talvez no ano seguinte. E foi para Paris com ela. Rolei mais fotos. Apartamento enorme, sacada com vista. Móveis caros. Carro importado. Tudo novo. Tudo caro. Tudo pago com dinheiro que ele dizia que não tinha. Nosso cantinho, dizia outra legenda. Foto da sala, sofá de couro, TV de cinema, quadros na parede, enquanto eu aqui com sofá de 20 anos, TV velha, paredes precisando pintura. Liguei para minha irmã, contei tudo. Ela ficou em silêncio. Depois, você vai processar ele, você vai atrás de tudo, você não sabia de nada disso. Ele está morto, respondi. Como vou processar um morto? Então processa ela. O patrimônio. Tudo que ele deu para ela com seu dinheiro, com dinheiro que era seu por direito. Mas nem tive tempo de responder, porque tocou a campainha. Abri a porta. Um homem de terno, segurando uma pasta. Senhora Roberto Almeida? Sim. Notificação extrajudicial. A empresa Almeida & Souza está entrando com ação de ressarcimento por desvio de valores. A senhora tem 15 dias para se manifestar. Peguei o envelope. Ele virou e foi embora. Abri ali mesmo na porta. Li o documento. 2.400.000 reais. Era quanto ele tinha desviado. E queriam de volta. De mim. Da viúva. Como se eu tivesse visto 1 centavo disso. 2 milhões. Em 5 anos. Enquanto eu fazia compra no mercado mais barato, enquanto economizava na conta de luz, enquanto consertava a roupa velha, ele estava roubando 2 milhões e gastando com ela, com a outra esposa, com a vida dupla. E agora eu ia pagar. Literalmente. Cada vez mais caro. Árvores nas calçadas, casas grandes, prédios novos. Até que cheguei. Prédio imponente, 15 andares. Fachada de vidro espelhado refletindo o sol da manhã. Portaria com segurança. Câmeras em todo lugar. Piscina. Salão de festas. Academia. Sauna. O tipo de lugar que eu só via em revista. Que sonhava um dia poder morar. Estacionei em frente. Fiquei ali, dentro do carro. Mãos no volante, olhando. Tentando entender como ele pagava aquilo. Quanto custava um apartamento daqueles? 500 mil? 600? 700? Mais? Quanto era o condomínio por mês? 1.000? 2.000? 3.000? Enquanto eu pagava 300 de condomínio na nossa casa velha. Casa que precisava reforma. Pintura descascando. Infiltração no teto. Piso quebrado. O porteiro me viu. Saiu da guarita. Veio até a janela do carro. Uniforme impecável. Gravata. Postura militar. Bom dia, senhora. A senhora procura alguém? Abri a janela. O ar quente entrou. Sufocante. Apartamento da Vanessa, eu disse. Tentei soar casual, como se fosse visita normal. Vanessa Almeida. Ele franziu a testa. Olhou para uma prancheta que segurava. Apartamento 804. Mas não sei se ela está recebendo visitas. Ela. Houve um falecimento recente na família. O marido dela. O marido dela. Ele disse marido, com naturalidade, como se fosse verdade, como se fosse normal. Eu sei, respondi. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Eu sou a outra esposa. O rosto dele mudou completamente. Boca aberta, olhos arregalados, constrangimento puro. Não sabia o que dizer, onde olhar, o que fazer. A senhora. Desculpe, eu não. Gaguejou. Pode me deixar subir? Perguntei. Só quero conversar com ela. Nada de briga, nada de escândalo. Só conversar. Ele hesitou. Olhou para a prancheta. Para mim. Para a guarita. Puxou o rádio do cinto. Seu João, tem uma. Uma senhora aqui querendo subir no 804. Diz que é a esposa do falecido. A outra esposa. Silêncio do outro lado. Depois uma voz cansada. Deixa subir. Se der problema, a gente resolve. O porteiro abriu o portão. Apontou para a vaga de visitante. Estacionei. Saí. Caminhei até a entrada. Piso de mármore, lustre enorme, espelhos nas paredes, plantas ornamentais, perfume no ar, música ambiente baixinha, luxo, puro luxo. Enquanto minha casa tinha piso de cerâmica comum, sem lustre, sem espelho, sem nada. Entrei no elevador.
Espelhado por dentro, me vi. Roupas simples, cabelo preso qualquer jeito, olheiras profundas, cara de quem não dormiu, cara de quem chorou a noite inteira. Apertei o 8º andar. O elevador subiu suave, rápido, silencioso. Chegou em segundos. As portas se abriram. Corredor elegante, tapete grosso, quadros abstratos. Apenas 4 portas no andar. Apartamentos enormes, então. Um por canto. Procurei o 804. Última porta no fundo. Respirei fundo. Tentei me preparar. Mas como se preparar para isso? Toquei a campainha. Som melodioso. Bonito. Até a campainha era cara. Passos do outro lado. A porta se abriu. E lá estava ela. Exatamente como nas fotos. Mas de perto era pior. Muito pior. Porque era real. Não era foto. Era pessoa de carne e osso. A mulher que dormia com meu marido. Que viajava com ele. Que dividia a vida com ele. Bonita. Muito bonita. Deve ter uns 35 anos. Metade da minha idade. Pele perfeita. Cabelo loiro escorrido caindo pelas costas. Corpo magro. Cintura fina. Usava roupão de seda. Branco. Brilhante. Com renda nos punhos. Cabelo preso num coque frouxo. Sem maquiagem. Olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Rímel borrado nas bochechas. Ela me olhou de cima a baixo. Avaliando. Julgando. Comparando. Você é a outra, ela disse. Não era pergunta. Era constatação. A voz saiu ríspida, acusatória. Senti raiva explodir dentro de mim. Não, respondi alto, firme. Eu sou a esposa, a primeira esposa, a única esposa de verdade. Você é a outra. Você é a intrusa. Eu casei com ele há 30 anos. 30. Você é novata. Você é a invasora. Ela deu uma risada, amarga, sem humor, cheia de desprezo. Intrusa, repetiu. Ele me amava. De verdade. Ia largar você. Já tinha me prometido. 1000 vezes. Dizia que estava só esperando o momento certo. Prometido quando? Gritei. Quando vocês foram para Paris? Quando foram para a praia? Quando ele gastou milhões roubados da empresa com você? O rosto dela mudou. A cor sumiu. Ficou pálida, olhos arregalados. Que milhões? Não finge que não sabe, respondi. Ele desviou quase 2,5 milhões da empresa. Até agora. Pode ser mais. E gastou tudo com você. Com isso aqui. Apontei para dentro do apartamento. O carro na garagem, as viagens, as roupas, tudo com dinheiro roubado. Eu não sabia, ela sussurrou, mas a voz não convenceu. Igual eu não sabia de você, respondi. A diferença é que eu o vou pagar. A empresa está me processando. Quero o dinheiro de volta. De mim, da viúva oficial. E você? Você vai ficar aqui no seu apartamento de luxo, com seu carro importado, e metade do seguro de vida. Se um dia sair, porque agora tem 2 viúvas, e nenhuma vai ver o dinheiro tão cedo. Entrei sem pedir licença. Empurrei ela de lado. Passei direto. Olhei ao redor. Precisava ver. Precisava sentir na pele o que ele escolheu no lugar de mim. Apartamento imenso. Deve ter uns 150 metros quadrados. Sala de estar, sala de jantar, cozinha americana com ilha no meio, bancada de mármore, eletrodomésticos de aço inoxidável, tudo novo, tudo brilhando, sofá de couro branco, 3 lugares, mesa de centro de vidro, tapete persa, TV de 70 polegadas na parede, home theater, caixas de som embutidas no teto, iluminação de LED colorido, ar-condicionado split inverter, varanda enorme, vista para a cidade inteira, montanhas ao fundo, piscina do prédio lá embaixo, deck com espreguiçadeiras, churrasqueira. Quanto ele pagava de condomínio aqui? Perguntei, olhando ela direto nos olhos. Ela hesitou. Depois baixou os olhos. 1.500. 1.500 reais, por mês, só de condomínio. Mais do que eu gastava de supermercado. E o apartamento? Quanto custou? Não sei. Acho que 600 mil. Ele que comprou. Colocou no meu nome também. 600 mil. Enquanto minha casa valia 350. E estava caindo aos pedaços. E o carro na garagem? Continuei. Ele me deu, ano passado, 0 quilômetro. Carro zero.
enquanto eu dirigia um Gol de 10 anos, com retrovisor trincado, ar-condicionado que não funcionava, bancos rasgados. Fui até o quarto, porta entreaberta. Empurrei. Entrei. Quarto enorme, cama king size, roupa de cama branca, travesseiros de pluma, cabeceira estofada, criados mudos espelhados, abajures de cristal. Abri o closet. Porta deslizante silenciosa. E quase desmaiei. Roupas. Centenas de roupas, vestidos, blusas de seda, calças alfaiataria, casacos de couro, sapatos enfileirados. Muitos pares, todos de marca, todos caros, bolsas penduradas em ganchos. Ele te dava tudo isso, eu disse. A voz saiu sufocada, enquanto eu economizava no supermercado, comprava sabão em pó mais barato, cortava meu próprio cabelo para não gastar, consertava roupa velha, enquanto eu achava que a gente estava apertado, que o dinheiro era pouco, que precisávamos economizar. Eu não pedi, ela começou, voz fraca, culpada. Não? Girei para ela. Você não pediu? Mas aceitou. Aceitou tudo. Cada roupa, cada viagem, cada jantar caro. Você sabia que ele era casado? Sabia? Ela abaixou a cabeça, cabelo caindo na frente do rosto, escondendo a vergonha. Sabia, sussurrou. Então você é cúmplice, respondi. De tudo, da traição, do roubo, da mentira, de tudo. Você aceitou ser amante de homem casado. Aceitou dinheiro que não era seu, que não era dele, que era roubado. Você é tão criminosa quanto ele. Ela começou a chorar, soluços altos, mãos tremendo. Eu amava ele, disse entre lágrimas. Ele dizia que você não o entendia, que vocês dormiam em quartos separados há anos, que vocês eram só colegas de casa, que era só questão de tempo até se separar oficialmente, que não queria magoar ninguém. Mentira. Tudo mentira. Mentira descarada, que ela acreditou, ou quis acreditar. A gente dormia no mesmo quarto, na mesma cama, até 3 dias atrás quando ele morreu. Do meu lado, na minha cama. Acordou com dor no peito. Eu chamei a ambulância. Segurei a mão dele até o fim, até ele fechar os olhos para sempre. Quanto dinheiro você tem guardado? Perguntei. Direta, sem rodeios. O quê? Dinheiro, poupança, investimento, conta bancária. Quanto? Ela hesitou, calculando se devia responder. Se era armadilha. Não sei. Uns 80 mil na conta corrente. Mais uns 30 investidos. Por aí. 110 mil. Ela tinha 110 mil guardados. Eu tinha 3.800. 3 mil. E ela com 110 mil. Você vai precisar disso, eu disse, olhando ela com tudo que estava sentindo. Raiva, inveja, tristeza, tudo misturado. Porque a empresa vai vir atrás. Eles vão descobrir que ele gastou milhões com você. Vão querer de volta. De você. De mim. De quem tiver. E quando descobrirem que ele te deu apartamento, carro, roupas, tudo, vão processar você também. Vão tomar tudo. E você vai ficar sem nada. Igual eu. Saí do apartamento. Não quis ouvir mais. Não quis ver mais. Entrei no elevador. Apertei térreo com força. As portas se fecharam. E quando estavam completamente fechadas, quando tinha certeza que ela não ia me ver, desabei. Encostei na parede do elevador espelhado. Escorreguei até sentar no chão. Cobri o rosto com as mãos. Chorei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei pela humilhação, pela traição, pela injustiça. Porque não era só o fato dele ter outra mulher. Era o fato dela ser jovem, bonita, bem cuidada. Era o apartamento de 600 mil, enquanto minha casa precisava reforma. Era o carro zero, enquanto o meu quebrava toda semana. Eram as roupas de 3 mil reais, enquanto eu comprava na promoção. Era descobrir que vivi 30 anos numa mentira, que ele tinha outra vida. Melhor, mais nova, mais cara. Tudo que eu não era, tudo que eu nunca seria. E eu era a velha em casa, a que não sabia de nada, a que economizava, a que fazia marmita, a que cortava o próprio cabelo, a idiota que acreditou, que confiou, que amou. O elevador chegou no térreo, as portas se abriram. Levantei rápido, limpei as lágrimas com as costas da mão, atravessei o saguão de cabeça baixa, não olhei para o porteiro, não olhei para ninguém. Entrei no carro, liguei.
Dirigi. E foi só quando estava longe, quando tinha certeza que ninguém ia me ver, que permiti chorar de novo. Chorar pela vida que perdi, pela dignidade que foi roubada, por 30 anos jogados no lixo. Ele falsificava notas fiscais, criava empresas fantasmas, transferia dinheiro, tudo muito bem feito, muito organizado. Me mostraram documentos, planilhas, comprovantes, tudo com a assinatura dele, algumas com assinatura que parecia minha. Isso aqui, apontei. Não sou eu. Eu nunca assinei isso. Vamos precisar de perícia, o advogado da empresa disse, porque tem documentos com seu CPF, sua assinatura, ou algo muito parecido. Ele falsificou, eu disse. Falsificou tudo. Eu nunca soube, nunca vi esse dinheiro. A senhora vai precisar provar, o outro respondeu, porque legalmente a senhora é esposa. Metade do que ele tinha é seu, metade do que ele deve também. Mas tem outra esposa, gritei. Ele tinha 2. Como vão me culpar sendo que nem sabia que ele era bígamo? Silêncio, olhares trocados. Exatamente por isso chamamos a senhora aqui, o contador disse. Porque descobrimos mais uma coisa, a outra. Ela trabalha aqui. Senti o chão sumir. O quê? Vanessa Cristina Almeida. Trabalha no departamento de RH, há 6 anos. Foi assim que eles se conheceram. Ela trabalhava lá, com ele, todos os dias. E ninguém achou estranho. Ninguém questionou. Ninguém me avisou. Ela sabe? Perguntei. Ela sabe que ele roubava? Não sabemos, mas ela tinha acesso a documentos, a sistemas. Como RH, ela via tudo. Salários, benefícios, movimentações. Ou seja, ela podia saber. Podia ter ajudado. Podia ser cúmplice. Vamos investigar, o advogado disse. E se descobrirmos que ela participou, vamos processar ela também. Mas, por enquanto, a responsabilidade é da senhora. Como viúva, como herdeira. Saí dali em choque. Entrei no carro. Liguei para um advogado. Marquei consulta para o mesmo dia. Fui. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio. Depois, isso é complicado. Muito complicado. Bigamia é crime. Falsificação é crime. Desvio é crime. Mas ele está morto. Não dá para processar morto. E eu? Vou pagar por tudo que ele fez? Não necessariamente. Podemos entrar com ação declaratória. Provar que a senhora não sabia, que foi vítima, que ele falsificou sua assinatura. Mas vai levar tempo. E dinheiro. Quanto? De honorários? Uns 50 mil. Mais custas, mais perícia. No total, uns 80 mil. 80 mil. Que eu não tinha. Que ela tinha guardado. Dinheiro dele, roubado, que ela gastou, que ela aproveitou. E eu aqui, sem nada, devendo tudo. E agora que ele morreu, alguém tem que pagar. Não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Você é a viúva. Metade da dívida é sua. Nós não aceitamos calote. Quem é você? Isso não importa. Importa que você tem uma semana. 300 mil. Ou vamos começar a cobrar de outro jeito. Está me ameaçando? Estou avisando. Desligou. Fiquei parada, segurando o celular, tremendo. 300 mil. Além dos 3 milhões da empresa, além do apartamento dela, além de tudo. Ele devia para agiotas, para criminosos, e agora vinham atrás de mim. Liguei para a polícia, fiz boletim de ocorrência. A atendente anotou tudo, disse que iam investigar, mas a voz dela não tinha convicção. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela, achando que alguém ia invadir, que iam me pegar, me machucar. No dia seguinte, recebi uma mensagem. Número diferente. 6 dias. Só isso, 6 dias. Liguei para minha irmã, chorando. Contei tudo. Vem ficar aqui, ela disse. Não fica sozinha aí. Mas não fui, porque se fugisse, eles iam atrás dela, da minha família. Não podia colocar ninguém em risco. No 3º dia, achei um envelope embaixo da porta, sem remetente. Abri, dentro, uma foto, da minha casa, tirada de fora, e uma frase escrita à mão. Sabemos onde você mora. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Empurrei móveis contra da entrada e foi nessa noite que recebi outra ligação. Mas dessa vez era do advogado. Descobri mais uma coisa, ele disse. A outra esposa.
Ela está grávida. Senti vontade de vomitar. O quê? 3 meses. Confirmado. Ela registrou no plano de saúde da empresa. Beneficiária. Cônjuge. Grávida. Ela estava esperando o filho dele. E ele morreu sem saber. Ou sabendo e não me contou. Mais um herdeiro. Mais alguém com direito. Mais divisão. Mais confusão. Tem mais. O advogado continuou. O apartamento dela. Está em nome de vocês dois. Dele e dela. Comprado há 3 anos. Financiado pelo banco. E quem paga as parcelas? A empresa. Benefício fantasma. Mais desvio. Então era isso. Ele não só roubou 3 milhões. Usou o dinheiro da empresa para pagar apartamento para a amante. E todos viram. E ninguém questionou. E tem pior, o advogado disse. Os criminosos que te ligaram. São agiotas conhecidos, perigosos. Já tiveram 3 processos por extorsão. E nenhuma condenação. Porque as vítimas sempre desistem. Por quê? Medo. Desliguei. Sentei no chão. Encostei na parede. Meu marido me deixou com 3 milhões de dívida da empresa, 300 mil de agiotas perigosos, metade do seguro de vida preso por bigamia, uma rival grávida com apartamento em nome dela, ameaças reais de violência, e eu aqui, sozinha, sem dinheiro, sem ajuda, sem saída. A gerente me atendeu, cara séria quando viu meu nome. Senhora Roberto, preciso informar. Sua conta está com ordem de bloqueio parcial. Processo judicial da empresa Almeida em Souza. Bloquearam minha conta? Parcial. 50% do saldo fica retido até decisão judicial. Olhei o extrato. Tinha 3.800. Bloquearam 1.900. Sobrou 1.900. 1.900 reais. Para viver. Para comer. Para pagar luz, água, gás. Tem mais, ela disse. Apareceu um empréstimo em seu nome. 200 mil reais. Banco Progresso. Tomado há 2 anos. Nunca pago. Você autorizou? Não. Nunca peguei empréstimo nenhum. Então foi fraude. Vou abrir protocolo. Mas enquanto isso eles vão cobrar. E se não pagar, vai para protesto. Mais 200 mil. Além dos 300 dos agiotas. Além dos 3 milhões da empresa. Total. 3 milhões e 500 mil reais. Mais ou menos. De dívida, que não fiz, que não sabia, que não vi um centavo. Saí do banco tonta, sentei num banco na praça, fiquei olhando o nada. Meu celular tocou, número estranho de novo. Alô? Você contou para a polícia? A mesma voz grave. Como você sabe? A gente sabe de tudo, e não gostamos disso. 4 dias agora, e não queremos mais 300, queremos 400. Juros por desrespeito. Não tenho esse dinheiro. Então vende alguma coisa. A casa, o carro, descobre. Porque se não pagar, não vai precisar de casa mesmo. Desligou. Voltei para casa tremendo. Entrei. Tranquei tudo. E então vi. A porta dos fundos estava arrombada. Alguém tinha entrado. Tinha estado aqui. Dentro da minha casa. Fui até o quarto. Gavetas abertas, roupas reviradas. Procuraram algo, dinheiro? Documentos? Não sei, mas deixaram um recado, na parede do quarto, com spray vermelho, 4 dias. Liguei para a polícia. Vieram, fotografaram, fizeram boletim. Mas quando perguntei sobre proteção, disseram que não tinham viatura disponível, que eu tomasse cuidado, que trancasse bem. Naquela noite dormi na casa da minha irmã. Não tinha escolha. E no dia seguinte aconteceu o pior. Recebi ligação do meu filho, o mais velho, 32 anos. Mora em outro estado. Mãe, é verdade? O que estão falando? Verdade o quê? Que o pai tinha outra família, que roubava da empresa, que você está sendo processada. Quem te contou? Está na internet, mãe, nos grupos da família. Todo mundo sabe, todo mundo está comentando. Abri o WhatsApp, entrei no grupo da família do meu marido, 53 pessoas, e lá estava, mensagens e mensagens, falando de mim, julgando, acusando. Ela sabia e fingia que não. Certeza que ajudou ele a roubar. Agora faz de vítima. Ela que gastava tudo, ele teve que arrumar outra. Meu cunhado, minha sogra, primas, todos. Falando mal, me culpando. E o pior, defendendo a outra. A Vanessa é educada. Ela é jovem, foi enganada.
Coitada, agora viúva e grávida. Coitada? Coitada? Liguei para meu filho, chorando. Você acredita neles? Acha que eu sabia? Silêncio. Filho? Mãe, eu não sei o que pensar. 30 anos vocês eram casados. Como você não viu nada? Como não percebeu? Porque ele escondia, porque ele mentia. Mas todo mundo na empresa sabia. Se todo mundo viu, como você não viu? Era isso. Até meu filho duvidava. Até ele achava que eu era cúmplice. Ou burra, ou as duas coisas. Desliguei. Joguei o celular longe. E percebi, não tinha só perdido o marido. Tinha perdido a família, a reputação, tudo. Porque para todos eu era ou criminosa ou idiota. Não tinha meio termo. 3 dias tinham passado desde nossa primeira conversa. 3 dias de ligações dos agiotas, de ameaças, de medo. Toquei a campainha. 1 vez, 2 vezes, nada. Ia tocar de novo quando a porta se abriu. Ela apareceu, muito diferente da última vez. Cabelo despenteado, cara de quem não dormia há dias, olheiras roxas, roupa amarrotada, barriga já começando a aparecer. Grávida. O que você quer agora? Perguntou. Voz cansada, sem energia, sem vontade de brigar. Quero saber a verdade, respondi. Sobre tudo. Você sabia que ele roubava? Não. Mentira, gritei. Você trabalha no RH, via tudo. Salários, benefícios, movimentações financeiras, transferências. Como não viu nada errado? Ela abaixou os olhos, mordeu o lábio inferior. Pensou se devia falar ou não. Depois suspirou fundo. Eu via algumas coisas estranhas, admitiu baixinho. Bonificações muito altas. Transferências para empresas que não conhecia. Pagamentos sem nota fiscal. Mas ele dizia que era normal, que era bônus por desempenho, que a diretoria sabia e autorizava, que era legal. E você acreditou, falei. Não era pergunta, era acusação. Eu amava ele. Ela gritou de volta, lágrimas escorrendo. Eu confiava nele. Ele era o homem que eu amava. Por que eu ia duvidar? Porque você trabalhava no RH, respondi. Porque é seu trabalho verificar essas coisas. Porque valores estranhos deveriam ser reportados. Mas você não reportou. Por quê? Porque se beneficiava. Porque sabia que aquele dinheiro vinha para você. Ela balançou a cabeça. Chorava mais forte agora. Soluços altos. Não, disse entre lágrimas. Não foi assim. Eu não sabia. Eu juro por esse bebê aqui. Tocou a barriga. Eu não sabia que era roubo. Achava que ele ganhava bem, que era produtivo, que merecia os bônus. E os agiotas? Perguntei. Direta, olhando direto nos olhos dela. Você sabe de agiotas? Ela parou de chorar. Olhou para mim assustada. Olhos arregalados, rosto pálido. Que agiotas? Os que estão me ameaçando, respondi. Dizendo que ele devia 300 mil. Que agora virou 400 por causa dos juros de desrespeito, que vão me cobrar com violência, que sabem onde eu moro, onde minha família mora, onde meu filho trabalha. Vi o medo crescer no rosto dela. Ela não estava fingindo. Era medo real, terror real. Não sei de nada disso, sussurrou. Juro. Não sabia que ele devia para agiotas. Mas você sabe de alguma dívida dele? Insisti. Algum empréstimo? Alguém que ele temia? Alguém perigoso? Ela hesitou. Olhou para os lados, para dentro do apartamento, como se tivesse medo que alguém estivesse escutando. Depois me puxou para dentro, fechou a porta, trancou. Tinha um homem, disse bem baixo, quase sussurrando, que ligava para ele às vezes, sempre à noite. Ele atendia escondido, ia para outra sala. Falava baixo, mas eu ouvia. Ouvia ele dizer, sim, senhor. Vou pagar, senhor. Só mais 1 mês, senhor. Ele ficava nervoso, suava, tremia. Parecia ter muito medo. Nome? Perguntei. Você ouviu algum nome? Ela pensou. Tentou lembrar. Depois, uma vez ouvi ele falar Carlão, bem baixo, mas ouvi. Carlão, por favor, mais 1 semana. E a voz dele estava tremendo. Parecia que ia chorar. Carlão, o agiota, o criminoso, o homem que agora me caçava. Tem mais alguém? Outros nomes? Outras dívidas? Não sei. Ele escondia muita coisa de mim também. Ela olhou para baixo.
Eu achava que a gente compartilhava tudo, mas descobri que não. Descobri que ele mentia para mim também. Dizia que o apartamento estava quitado. Descobri que não está. Tem financiamento, grande e atrasado. Dizia que o carro era presente. Descobri que é leasing, nem é nosso. Dizia que tínhamos dinheiro guardado. Descobri que ele pegou o empréstimo no meu CPF. 200 mil. E nunca me contou. Agora os bancos estão me cobrando. 200 mil. Ela também tinha dívida. Ela também estava sendo cobrada. Ela também era vítima? Ou estava mentindo? Você tem dinheiro guardado? Perguntei de novo. Porque da última vez você disse que tinha 80 mil. Ela baixou os olhos. Voz sumida. Não tenho mais. Usei. Paguei alguns bancos. Alguns credores que apareceram. Sobrou uns 30 mil. Só isso. Então guarda bem esses 30 mil. Falei. Porque os agiotas podem vir atrás de você também. E quando vierem, não vai adiantar chorar. Não vai adiantar dizer que estava grávida. Não vai adiantar dizer que não sabia. Eles não ligam. Eles só querem o dinheiro. Saí de lá. Fechei a porta atrás de mim. Caminhei até o elevador. Apertei o botão. Esperei. As portas se abriram. Entrei. Mas antes que apertasse o térreo, alguém segurou a porta. Um homem. Alto. Forte. Tatuagem no pescoço. Entrou junto. Ficou do meu lado. O elevador desceu em silêncio. Eu sentia ele me olhando. De lado. Avaliando. Eu fingia não ver. Olhava para os números descendo. 8º andar. 7º. 6º. No 5º andar ele falou. Senhora Roberto? Meu sangue gelou. Olhei para ele. Como ele sabia meu nome? Quem quer saber? Ele sorriu. Sorriso frio. Sem humor. O Carlão manda avisar. 2 dias agora. E ele não gosta de esperar. As portas se abriram no térreo. Ele saiu primeiro. Desapareceu pela lateral do prédio. Rápido. Como fantasma. Saí correndo. Atravessei o saguão. O porteiro me chamou, mas não parei. Entrei no carro. Tranquei as portas. Mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Liguei o carro. Saí. Rápido. Olhei pelo retrovisor. E vi. Um carro preto. Vidros fumê. Sem placa visível. Saiu logo atrás de mim. Virei à esquerda. Ele virou também. Virei à direita. Ele também. Acelerava quando eu acelerava. Parava quando eu parava. Me seguindo. Claramente. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Minhas mãos suavam. Tentei pensar. Para onde ir? Polícia? Não. Não iam fazer nada. Casa? Não. Eles já sabiam onde eu morava. Shopping. Shopping tem segurança. Câmeras. Gente. Movimento. Acelerei. Virei à esquerda rapidamente. Peguei a avenida. O shopping estava a 10 minutos. 10 minutos que pareceram uma eternidade. O carro preto continuava lá. Sempre 2, 3 carros atrás. Mas estava lá. Nunca sumia. Cheguei no shopping. Entrei no estacionamento. Subi até o 3º piso. Estacionei longe, entre 2 carros grandes. Desliguei o motor. Fiquei ali, observando pelo retrovisor. O carro preto parou na entrada do piso. Motor ligado. Esperando, me vigiando. Peguei o celular. Liguei para minha irmã. Estou sendo seguida, disse. Voz tremendo. Carro preto. Eles me seguiram até o shopping. Chama a polícia! Ela gritou do outro lado. Não adianta. Eles vão sumir antes da polícia chegar. Não vou conseguir provar nada. Então fica aí, no shopping. Não sai. Eu vou aí te buscar. Não. Se você vier, eles vão seguir você também. Vão saber onde você mora. Não posso colocar você em risco. E você? Vai ficar aí presa? Não respondi, porque era exatamente isso. Estava presa. Presa dentro de um shopping. Com medo de sair. Medo de voltar para casa. Medo de viver. Fiquei ali. 3 horas. Andando pelo shopping. Fingindo que olhava vitrines. Mas na verdade vigiando. Vendo se alguém me seguia. Se havia alguém suspeito. Comi alguma coisa no praça de alimentação. Não senti gosto. Só engoli porque precisava. Porque estava tonta de fome. Quando já era noite, quando o shopping estava começando a esvaziar, decidi arriscar. Voltei ao estacionamento. Devagar, olhando tudo. Todos os carros. Todas as pessoas. O carro preto não estava mais lá. Pelo menos não estava visível. Entrei no meu carro.
Tranquei rápido. Liguei. Saí. Rápido. Olhando pelo retrovisor o tempo todo. Não tinha ninguém me seguindo, pelo menos não que eu pudesse ver. Dirigi até a casa da minha irmã. Caminho diferente, dando voltas, entrando e saindo de ruas, tentando despistar. Cheguei. Estacionei na frente. Toquei a campainha. Ela abriu. Me puxou para dentro. Abraçou forte. Conta tudo, ela disse. Contei. Sobre o homem no elevador. Sobre o carro preto. Sobre as 3 horas presa no shopping. Sobre o medo que estava sentindo. Você não pode voltar para casa, ela disse. Fica aqui, pelo tempo que precisar. Naquela noite, deitei no quarto de hóspedes da minha irmã, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando, lembrando. E meu celular tocou. 00:30, número desconhecido. Atendi. 2 dias, a voz disse. A mesma voz grave, calma, assustadora. E vimos você no apartamento da outra. Tivemos uma conversinha no elevador. Você saiu correndo. Por que tanta pressa? A gente só quer conversar. Me deixem em paz, murmurei. Em paz? Ele riu. Risada baixa, sinistra. A senhora vai ter paz quando pagar. 400 mil, 2 dias. Ou vamos parar de ser educados. A senhora tem família bonita, sabia? Irmã, sobrinha, filho. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. Desligou. Olhei para o celular, mãos tremendo. Ele mencionou minha irmã, minha sobrinha, meu filho. Ele sabia de todo mundo. Ele estava me vigiando. Sabia onde eu estava, o que eu fazia, com quem eu falava. Bloqueei o número, mas 2 minutos depois, outro número. Mesma mensagem, mesma ameaça. E assim foi, a cada hora. Um número diferente, sempre a mesma coisa. 2 dias, 400 mil, sua família. Até que não aguentei mais. Desliguei o celular, tirei o chip, joguei fora. Peguei o celular velho da minha irmã. Coloquei outro chip, número novo, que ninguém tinha. Mas na manhã seguinte, quando acordei, tinha um envelope embaixo da porta da casa da minha irmã. Alguém tinha deixado lá, de madrugada, sem ser visto. Abri com as mãos tremendo. Dentro, 3 fotos, impressas, tiradas de longe, mas bem nítidas. Uma foto do meu filho, saindo do trabalho dele, em outro estado, caminhando até o carro, tirada ontem. Eu via a data e hora no canto inferior. Uma foto da minha irmã, buscando minha sobrinha na escola, também ontem. Também com data e hora. E uma foto minha, saindo do shopping, anteontem, entrando no carro. Embaixo das fotos, uma frase escrita à mão com caneta vermelha. Sabemos onde estão todos. Sentei no chão. Encostei na parede. Não conseguia mais chorar. Não tinha mais lágrimas. Só tinha medo. Medo paralisante. Medo que me impedia de pensar, de agir, de viver. Eles não estavam brincando. Eles realmente sabiam de tudo, de todos. E iam fazer o que fosse preciso para receber o dinheiro que meu marido tinha pegado. Eles vão te usar para me atingir. Você está em perigo. Então resolve isso. Paga eles. Vende a casa. Vende o que for preciso. Mas me deixa fora disso. E desligou. Meu filho. Meu próprio filho. Me culpando. Me abandonando. Sentei no chão. Encostei na parede. Fiquei ali. Sem forças. Sem esperança. E foi aí que minha irmã chegou com um advogado diferente. Um amigo dela. Especialista em crimes financeiros. Ele sentou na minha frente. Vou ser direto. Você está em situação grave. Muito grave. Mas tem uma saída. Qual? Delação. Você conta tudo o que sabe. Tudo o que descobriu. Ajuda a justiça a pegar os agiotas. A empresa, os cúmplices. E em troca, consegue proteção, imunidade, absolvição das dívidas civis. Mas eu não sei de nada. Eu fui vítima. Exatamente. E é isso que você vai provar. Mas para isso precisa colaborar. Precisa entregar tudo, documentos, mensagens, gravações, tudo que tem. E se eu fizer isso, eles me matam. Por isso a gente pede proteção. Testemunha. Você entra no programa. Muda de cidade. Recomeça. Olhei para ele sem acreditar. Mudar de cidade? Abandonar tudo? Viver escondida? Não tenho escolha, tenho? Tem. Ou isso. Ou paga 400 mil, mais 3 milhões, mais 200 mil do empréstimo. Total,
3.600.000. Você tem? Não, não tinha. Não tinha nem 4.000. Então é isso. Delação, colaboração, proteção. É a única saída. Aceitei. Assinei papéis. Contei tudo. Tudo que sabia. Tudo que descobri. E no dia seguinte, a polícia fez operação. Prendeu 3 agiotas, incluindo o tal Carlão. Apreendeu documentos, armas, dinheiro. E encontrou, na casa de um deles, uma lista. Com nomes, valores, endereços. Meu nome estava lá. 400.000. Viúva do Roberto. Mas tinha outros nomes. 23 ao todo. Pessoas que ele tinha emprestado, cobrado, ameaçado. E um nome me chamou a atenção. Vanessa Cristina Almeida. 200.000. Amante do Roberto. Ela também devia. Ela também tinha pegado empréstimo e não tinha me contado. Tinha mentido. Estamos aqui para tratar do desvio de 3.200.000 reais, praticado pelo senhor Roberto Almeida, falecido, e determinar responsabilidade civil dos herdeiros. O advogado da empresa se levantou. Meritíssimo. Entendemos que há 2 viúvas, uma oficial de 30 anos, outra, casamento posterior, de 5 anos. Ambas são herdeiras. Ambas devem responder proporcionalmente. Meu advogado se levantou. Excelência, minha cliente foi vítima. Não sabia do segundo casamento. Não sabia dos desvios. Não recebeu 1 centavo do dinheiro desviado. Temos perícia que prova a falsificação de assinatura. Fraude documental. O juiz olhou os documentos. Perícia grafotécnica. Confirmada. Assinatura forjada em 17 documentos. Então a senhora não assinou esses documentos? Ele me perguntou. Não, Excelência. Nunca vi. Nunca assinei. Ele se virou para ela. E a senhora? Trabalhou no RH da empresa. Tinha acesso a sistemas. Sabia dos desvios? Ela começou a chorar. Eu suspeitava. Mas ele dizia que era legal, que tinha autorização. Suspeitava. O juiz repetiu. E não reportou. Não questionou. E se beneficiou. Apartamento, carro, viagens. Eu amava ele. Ela soluçou. Amor não justifica crime. O juiz respondeu seco. Amor não justifica conivência. Virou para os advogados. Vou analisar as provas. Mas preliminarmente, entendo que temos uma vítima clara, que não se beneficiou e foi enganada, e uma possível cúmplice, que se beneficiou e tinha conhecimento. A responsabilidade não será igual. Saí daquela audiência com esperança. Pela primeira vez, alguém acreditou em mim. Alguém viu que eu era vítima. Mas quando cheguei em casa, minha irmã estava me esperando com notícia ruim. A casa, ela disse. Você sabia que tem hipoteca? O quê? Ele hipotecou. Há 3 anos. Pegou 300.000 emprestado no banco, usando a casa como garantia. E nunca pagou. O banco está executando. Você tem 60 dias para pagar ou perde a casa. Mais 300.000. Minha casa, a casa que construímos juntos, hipotecada sem eu saber. Não é possível, murmurei. Eu precisava assinar. Como ele fez sem minha assinatura? Falsificou. Minha irmã respondeu. Igual os documentos da empresa. Peguei os papéis, vi. Minha assinatura, falsa, datada de 3 anos atrás, reconhecida em cartório. Tudo forjado. E o dinheiro? Para onde foi? Olhei os extratos. Transferência de 300.000 para a conta da Vanessa. Ele pegou empréstimo com minha casa e deu para ela, para pagar o apartamento dela, para financiar a vida dela. E agora eu ia perder minha casa. Por causa dela, por causa dele, por causa de tudo. Até que um dia, arrumando as coisas para a mudança inevitável, achei, atrás de um quadro na sala, uma parede falsa, um buraco pequeno, e dentro, um HD externo. Liguei no computador, pedi senha, tentei datas, tentei nomes, nada. Levei para um técnico. Consigo desbloquear, ele disse, mas vai demorar uns dias. 3 dias depois, ele me ligou. Voz estranha. A senhora precisa ver isso. Fui. Ele me entregou o HD. Tem arquivos de áudio, muitos, gravações de conversas, dele, com várias pessoas. Abri os arquivos, apertei play e ouvi meu marido, vivo, falando. Ela não sabe de nada, nunca vai saber.
Ela é boba demais para perceber. Meu estômago revirou. Outra gravação. Vou falsificar a assinatura dela de novo. Já fiz 17 vezes. Nunca notou. Outra. A Vanessa é perfeita. Jovem. Bonita. Não enche o saco como a velha em casa. Velha. Ele me chamava de velha. Mais gravações. Dele falando com a empresa. Combinando desvios. Dele falando com Carlão. O agiota. Pedindo mais dinheiro emprestado. Preciso de 400 mil. Urgente. A Vanessa está grávida. Vou comprar uma casa maior. Ele sabia. Sabia que ela estava grávida. E ia comprar casa. Com dinheiro dos agiotas. E a última gravação. A mais recente. 2 dias antes de morrer. Se eu morrer, tudo vai para a Vanessa. Vou mudar o testamento. A velha não merece nada. Ela nunca me entendeu. Nunca foi boa o suficiente. Testamento. Ele ia me deserdar. Ia deixar tudo para ela. Copiei tudo. Levei para meu advogado. Ele ouviu. Olhos arregalados. Isso muda tudo, ele disse. Isso prova que você foi vítima. Que ele era criminoso. Que planejava tudo. E mais. Prova que ela sabia. Ele fala com ela nas gravações. Ela sabia do dinheiro, dos desvios, de tudo. Posso usar isso? Pode e deve. Isso absolve você e incrimina ela. No dia seguinte, entramos com petição, anexando as gravações. Todas. A bomba explodiu. A empresa retirou o processo contra mim. Abriu processo contra ela. O banco cancelou a execução da casa. Reconheceu fraude. Os agiotas foram condenados. Carlão pegou 8 anos. E ela? Ela foi indiciada. Por peculato, fraude, estelionato, formação de quadrilha. O apartamento foi bloqueado. O carro apreendido. A conta congelada. E eu? Eu fui inocentada, absolvida, declarada vítima. E as pessoas que me condenaram começaram a voltar atrás. Meu filho me ligou, chorando, pedindo perdão. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter acreditado em você. Deveria, respondi. Mas não acreditou. Duvidou. Como todo mundo. Me perdoa? Um dia. Não agora. A família do meu marido também tentou voltar. Mensagens no WhatsApp. Desculpa. A gente errou. Acreditamos em fofoca. Bloqueei todos. Não queria mais saber. Não depois de tudo que falaram. De tudo que fizeram. O advogado me chamou. Temos uma proposta. A empresa quer fazer acordo, te pagar indenização, por danos morais, por te processar injustamente, por te expor. Quanto? 500 mil reais. 500 mil. Dinheiro que nunca tive, que nunca sonhei ter. E ela? O que acontece com ela? Ela está respondendo criminalmente. Pode pegar de 5 a 12 anos. Depende do júri. E civilmente vai ter que devolver tudo. Apartamento, carro, vai pagar multa, vai ficar sem nada. E o bebê? Nasce em 4 meses. Se ela for presa, fica com a família dela. Até ela sair. Não senti pena. Deveria? Talvez. Mas não senti. Ela sabia, ela participou, ela aproveitou, agora paga. Aceitei o acordo. 500 mil. Mais a casa deshipotecada, mais a absolvição de todas as dívidas falsas, e com esse dinheiro fiz o que tinha que fazer. Recomeçar. Vendi por 400 mil. Somado aos 500 da indenização, tinha 900 mil. Comprei um apartamento menor, 2 quartos, num bairro tranquilo, longe de tudo. Paguei à vista, 350 mil. Sobrou 550 mil. Investi metade. Deixei metade na poupança. Para emergências. Pela primeira vez na vida, tinha segurança financeira. Pela primeira vez, dormia tranquila. A empresa me ofereceu emprego, gerente financeira. Para garantir que não aconteça de novo, disseram. Aceitei. Não pelo dinheiro, mas pela dignidade, pela satisfação de trabalhar no lugar onde ele roubou, no lugar onde ela o ajudou, e mostrar que eu sobrevivi, que venci. 3 meses depois, teve a audiência final dela. Fui, não para testemunhar, só para ver, para fechar o ciclo. Ela entrou algemada, barriga enorme, 8 meses, olheiras, cabelo despenteado. Tão diferente da mulher arrogante que abriu a porta para mim meses atrás. O juiz leu a sentença. Vanessa Cristina Almeida, condenada por peculato, estelionato e formação de quadrilha.
Pena, 7 anos em regime semiaberto. Após o parto, cumprirá em estabelecimento compatível com mãe lactante. 7 anos. Ela teria 39 quando saísse. O filho teria 7. Cresceria vendo a mãe presa, visitando atrás de vidro. Ela chorou, implorou, disse que não sabia, que foi enganada, que amava ele. Mas o juiz não mudou. Mentira tem perna curta e a dela acabou. Saí de lá sem olhar para trás. Fechei aquele capítulo, aquela vida, aquela dor. Ainda tem mágoa dos dois lados, mas estamos tentando, reconstruindo. A família dele? Nunca mais. Bloqueados, esquecidos. Não preciso de gente assim na minha vida. Fiz amizades novas, no trabalho, no prédio. Pessoas que não me conheciam antes, que não sabem da história, que me veem como sou hoje, não como fui. E aprendi. Aprendi a nunca mais confiar cegamente. Aprendi a conferir cada documento antes de assinar. Aprendi que amor não é entregar tudo. É compartilhar com sabedoria. Aprendi que eu sou forte, mais forte do que imaginava, mais forte do que ele achava. Ele me chamava de velha, de boba. Achava que eu nunca ia descobrir, que ia levar o segredo para o túmulo. Mas descobri, e sobrevivi, e venci. O apartamento foi leiloado. A empresa comprou. Transformou em sala de treinamento. Sobre ética, sobre compliance, sobre não roubar. Irônico, não? O carro também foi leiloado. Um empresário comprou, por metade do preço. E o dinheiro? Parte foi para pagar as dívidas dela, parte para indenizar a empresa. Nada sobrou. Ela saiu de uma vida de luxo. Apartamento de $500 mil, carro importado, viagens internacionais, para uma cela de 4 metros quadrados. Dividindo com mais 3, comendo comida fria, dormindo em beliche de metal. Podia sentir pena, mas não sinto, porque ela escolheu. Escolheu ficar com um homem casado. Escolheu aceitar dinheiro roubado. Escolheu mentir quando perguntada. Escolheu tudo. E agora, paga. Tem um apartamento meu, quitado. Tem dinheiro guardado, investido. Tenho trabalho, dignidade, paz. Não tenho marido. Não tenho ilusão de romance. Não tenho vontade de confiar de novo. Pelo menos não tão cedo. Mas tenho eu. Tenho minha força. Tenho a certeza de que posso sobreviver a qualquer coisa. Porque já sobrevivi ao pior. Tem gente que me pergunta: como você aguenta? Como você seguiu em frente? E eu respondo: porque não tinha escolha. Ou eu afundava, ou eu nadava. Escolhi nadar. Aprendi que não dá para controlar o que os outros fazem, o que escondem, o que mentem, mas dá para controlar como reagimos, como lutamos, como sobrevivemos. E eu lutei, com unhas e dentes, contra mentiras, contra dívidas, contra ameaças, contra tudo. E estou aqui, viva, inteira, livre. E isso é a maior vitória de todas. E você? O que faria se isso acontecesse com você? Já viveu ou conhece alguém que viveu algo parecido? Conta nos comentários.